Estamos de volta aqui com mais um G Beleza Podcast e hoje com um tema que adoro e com duas pessoas queridíssimas que estão aqui comigo. A gente vai falar sobre inovação e marketing digital. Ai, gente, olha, meu produtor, meu diretor tá aqui falando para eu olhar. Tô aprendendo. Gente, eu sou a Gemax, sou mentora e consultora do segmento da beleza, empreendo há 35 anos no segmento, trabalho também com marketing digital para o segmento da beleza, por isso que eu adoro esse tema. Eu tenho hoje dois convidados, que um é o Danilo Zanini, que é sócio executivo da V4 Company e diretor da WeGo, Hub de Inovação, que nós somos sócios, né, Danilo? E o Christian Piccoli, que é empresário de destaque aqui em Indaiatuba, fundador da ATM Digital, Sistemas e Software. E nós vamos falar um pouco também. Eu queria saber um pouquinho, eu queria que vocês, na verdade, se apresentassem e falassem um pouco do trabalho que cada um desenvolve, que cada um faz, para depois a gente entrar no tema. Cris, se apresente, fique à vontade. Se quiser olhar para... Agora eu sou sua diretora. Vamos lá, diretora. Bom, sou o Christian Piccoli, sou aqui de Indaiatuba mesmo, tenho uma empresa há 15 anos no mercado já, 14 anos, né, ATM Digital. É uma empresa focada em desenvolvimento de produtos de software, né, projetos de software para o mercado corporativo. E, atualmente, com toda essa questão, né, da crise sanitária que a gente vem tendo aí há 2 anos, a gente está remodelando um pouco o negócio também para começar a atender o público do mercado digital, tá? Com novas soluções, com soluções voltadas para venda. Nossa, Nossa, vou indicar um monte de gente para você. Opa, maravilha, vim no lugar certo. Tá assim. Danilo Zanini, Danilinho, pensa numa criatura nerd que é o Danilo. Se apresente e fale um pouquinho do seu trabalho, Danilo. Obrigado, Gê, obrigado pelo convite. Mais o projeto que a gente está fazendo juntos, já fizemos eventos, já fomos sócios da WeGo. Verdade, Startup Weekend. Então, assim, eu estou nesse universo de startups e marketing digital já há uns 5 anos já, né? Já tudo isso? Já. Meu primeiro Startup Weekend foi em 2016, né? Então, aí foi uma longa jornada e hoje, né, estou como sócio executivo da V4 Company. A V4, a gente é a maior assessoria de marketing e vendas da América Latina. Nossa especialidade é implementação de processos de vendas através da internet. E olha só, eu falo de processos de vendas. Porque às vezes a venda vai acontecer de uma forma digital, seja na compra de um curso, seja no e-commerce. A venda, a pessoa entra no site e efetua toda a jornada de compra ali, né, na internet. Se tudo acontecesse assim, a gente está tão feliz. Mas, por outro lado, por exemplo, olha só, eu tenho meu primeiro cliente, né, que está comigo até hoje, já faz uns 2 anos, que desde o meu início ali na V4, a venda só inicia na internet. A gente gera as oportunidades através dos canais digitais. O time de vendas interno marca um agendamento com um representante que vai até a casa da pessoa, né, e vende ali um primeiro kit de um pacote de alguns produtos de lingerie para essa pessoa oferecer as lingeries para a rede dela. Então, a venda, às vezes, ela vai começar na internet, mas ela vai finalizar, às vezes, no mundo físico. Então, algumas empresas, indústrias, por exemplo, a venda é offline. Sim. Mas a internet ela é utilizada para a gente levantar essas bolas, né? Essas oportunidades. Então, hoje a V4 são mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil inteiro. Nossa, que legal. Indaiatuba tem uns 3, 4, né? Já tem uns 3, 4 escritórios. E você aqui foi o primeiro, eu lembro. Sim, eu fui um dos primeiros aqui, né? São mais de 4 mil clientes, né? E a gente está numa fase bem legal de expansão, expansão nacional, né? A gente já é um player relevante já. Então a V4 está crescendo bastante, isso é bem contente. E, né, até a WeGo. Sim. A WeGo, a gente tem programas de aceleração de startups, o Mentor Startups também, né, junto com o Luiz Fernando Feijó, né, a gente criou aqui o Movimento 10, junto com o Cris aqui, a gente criou... Junto comigo também. Você também faz parte, né. O patrocínio, quem foi buscar eu, né? Você é muito boa na área de vendas.
Você é campeão. Isso, mas assim, a gente, além de conteúdo, além dos programas de aceleração, então tem várias iniciativas, algumas ainda tá nascendo agora, né? Vai nascer uma plataforma aí de equity crowdfunding. Já estou sabendo. Que a gente vai crescer bastante aí, né? Vai poder ajudar bastante os empresários. Que legal. Gente, vamos começar com o nosso tema. É um tema muito legal porque a gente viveu um momento, né, que a nossa geração nunca ouviu falar em pandemia, só na história, né? E a gente sabe a transformação que o mercado sofreu antes e pós-pandemia. Principalmente no mercado de vocês. Porque sim. todo mundo hoje quer ser infoprodutor, quer vender, quer sair do offline, quer vender no online, mas não é um processo tão simples. Que tipo de transformação, Cris, a tua empresa, agora você falou que está passando por uma transformação, né? Sim, para conseguir atender a demanda desse Exatamente. mercado. Que tipo de transformação o mercado sofreu? O que você sentiu? O que na ponta, lá da tua empresa, o que o empresário, o empreendedor ia buscar de você? Buscar socorro. Ele queria entender como dar continuidade no negócio diante desse novo cenário, né? A tecnologia ela já vinha há muito tempo, mesmo antes da pandemia, né? Da crise sanitária aí, ela já vinha num passo largo de aceleração, né? Eu que estou na área há bastante tempo, percebi isso claramente. Mas principalmente para a pequena indústria, para a média indústria, eles até conheciam, mas não sabiam como navegar. Não se imagina o desespero de um empreendedor ter uma folha de pagamento, venda caindo, e o cara sem saber nada de tecnologia e nada de marketing digital. E como faz? Exatamente isso. Então, a gente teve bastante trabalho aí, né? Um trabalho bom de educar o pessoal, de ajudar as pessoas a navegarem melhor nesse mundo, né? E o que a gente vê de transformação é que muitos entenderam o recado, entenderam a necessidade. Se adequaram? Se adequaram e estão seguindo na evolução dentro desse mercado digital. Muitos, você fala assim, qual o percentual desses empresários que fizeram essa transição? Do que eu tenho acompanhado de mídia, mercado, acho que mais de 50%, viu, dos empresários. Ainda é um número baixo, se for pensar, né, em termos absolutos, mas já entenderam de que o mundo mudou de uma maneira definitiva, né? O digital, ele trouxe uma enxurrada de oportunidades e você tem que se transformar para aproveitar. E Danilo? O que você acompanhou aí? Porque você está empreendendo há 5 anos que você está como empreendedor. E já começou no digital, né? Sim. Com a V4. Eu iniciei a V4 bem no primeiro ano da pandemia ali, né? Nossa, que desafio. O que chegou até você? O que você sentiu da necessidade desse empreendedor que estava desesperado? E o cara caiu de paraquedas no digital, falou, preciso vender, preciso sobreviver, que tenho minha família para dar comida. Né? O que chegou para você? O que eu observo, Gê, é que a venda, né, é a dor principal, é o que faz com que esse empresário ele busque se mexer para ele aumentar as vendas dele. E ele busca, que ele ouve, ele busca a internet, né, para, né, vender mais, busca os canais digitais. Mas busca sem conhecimento, né? Exatamente. Mas assim, Gê, se a gente for analisar essa cultura, por exemplo, do inside sales, venda interna, de usar a internet para levantar essas oportunidades. Eu dei o exemplo prático da empresa de lingerie, que era basicamente, olha só, era uma empresa totalmente offline. É uma empresa de venda direta. Durante 29 anos, só tinha alguns representantes que iam na casa da revendedora entregar o produto. Olha só. Imagina mudar esse mindset, né, de toda a cadeia, né? Do empreendedor, da equipe de vendas, do coordenador, do gerente de vendas, todo mundo. Exatamente. Então é assim, é a implementação de um processo de vendas, é a implementação cultural. Essa nova cultura, né, eu posso dizer que deu uma acelerada ali no surgimento das startups ali no 2008, ali com a crise financeira, que surgiu o Airbnb, surgiu várias startups importantes, Uber uma delas. E os empresários começaram a entender como que eles poderiam usar a internet para gerar essas oportunidades. Antigamente, como que era
o time de vendas das empresas tradicionais. Eu tinha um representante comercial que batia de porta em porta. Não, tinha um tirador de pedido, né, Danilo? Exatamente. Então, assim, e esse representante, com quantas empresas ele conseguiria tá abordando num dia só? E sabe o que eu acho mais difícil? Quando a gente fala de mudar o mindset, é mudança de comportamento. Principalmente isso. E as pessoas são muito resistentes. Uhum. É um trabalho, assim, meio que uma terapia, né? Você tem que educar essa pessoa a fazer o que ela fazia há 29 anos de uma forma diferente. E aí? Como que você faz? Manda pra terapia. Às vezes até os empresários que eu lidei até hoje, assim, dentro da V4, o empresário às vezes até entende. Ele entende a transformação digital, ele busca. Tanto que ele contratou a V4, contrata outros prestadores de serviços, procura a TM também. Mas às vezes a equipe não tem uma transformação cultural do time. Com certeza, é o comportamento mesmo, né? Você está acostumado. Você está comentando, por exemplo, do tirador de pedido. Às vezes, assim, eu sei que em 5, 6 semanas, o meu time de marketing já vai trazer a oportunidade qualificada, um lead qualificado ali pelo marketing, como que a gente chama. Mas o time comercial ele também tem que entender como se conectar com esse cliente, que é um cliente mais frio do que a pessoa que eu estou conversando presencialmente. Geralmente eu falo para os meus mentorados, né? Que eu trabalho como mentora e consultora de negócio de beleza. Uhum. Porque eu quero vender. Cara, arruma a casa primeiro. Você vai vender, você vai fazer uma campanha de marketing, você vai fazer um anúncio no Facebook, no Instagram, você vai trazer o lead. O cara tá louco para comprar. Mas se você não tem uma equipe pronta lá para atender, para fazer um bom atendimento e para fidelizar, porque o importante é o quê? É a segunda, a terceira, a quarta, a quinta compra. Você tem que fidelizar esse cara. E aí? Exatamente. Se você não tiver uma equipe bem treinada para captar e fidelizar esse cara, não adianta fazer campanha, não adianta fazer anúncio, que é um tiro no pé. Você vai gastar e rasgar dinheiro. Não é? Você tá falando isso, eu tô me lembrando de um segmento parecido com o seu vizinho, que é as clínicas de estética. Clínica odontológica. É do meu segmento também. Um grande erro, né, que esses empresários fazem é o quê? Eu gero a campanha e quem faz esse atendimento desse lead? Dessa oportunidade? Não está preparada. É a secretária. Só que a secretária, ela nunca estudou vendas. Ela manda algumas mensagens no WhatsApp e aí as vendas não começam a acontecer, a conversão lá embaixo, e aí explode lá pro time de marketing. Fala assim, não consegui, cara. Você é muito ruim. Não tá dando resultado. Não tá dando resultado. Eu fiz um anúncio, gastei lá no Facebook R$1.000, não vendi nada. E aí? Pra você ter uma ideia, a gente está desenvolvendo agora uma assessoria comercial mesmo de fato, porque eu tenho que estar no dia a dia treinando essas pessoas, ajudando até o empresário a contratar essas pessoas. Uhum. Eu acredito nisso. Ô, Cris, na tua empresa, eu queria uma opinião, assim, mais, lógico, profissional, que você entende, você está no mercado há bastante tempo, você é empreendedor e você sente, a gente acaba tendo esse feeling, né? As agências hoje, que eram tradicionais e se transformaram em agências digitais, elas estão preparadas para atender a necessidade desse microempresário, desse empreendedor que está desesperado para vender no digital? O que você enxerga? Na minha percepção, não, Gê. O que eu enxergo muito das agências fazendo hoje em dia é aquela venda, aquela tentativa de venda por trazendo leads não qualificados, que o Danilo bem colocou aqui, né? Leads frios, né? Gelados que vou trazer porque eu vou ofertar aqui um brindezinho para ele baixar, para ele começar a me seguir, vou fazer uma promoção e vou trazer muita gente, eles vão prestar atenção no que eu tô falando. Não é isso. Porque isso não pega mais, era lá atrás. Exatamente. Há 8, 10 anos. Exatamente. Hoje o cliente, ele tá descolado. Hoje você precisa gerar valor para o cliente, educar esse cliente, entender a jornada de compra desse cliente, o funil de compras desse cliente, para que você consiga entregar alguma coisa que realmente faça sentido e que ele enxergue em você uma autoridade e que ele perceba que você está apto a resolver o problema que ele tem. E resolver realmente essa dor que ele tem, né? E resolver completamente, né? Não adianta prometer, né? Porque a internet aceita tudo, né? Você pode colocar lá a oferta que você quiser, mas se na hora que vier para o mundo físico você não conseguir entregar aquilo que você se propôs a fazer, você também paga um pênalti bem alto ali, que é a divulgação negativa nas redes, né?
Infelizmente. E você, Danilo, qual a sua opinião? Estão preparados ou não as agências? Bom, a gente brinca aqui na V4, né, que a agência de marketing não funciona, né? Isso já é um mote antigo. Olha, Danilo, você vai criar inimizades aqui, hein? Olha, você tá no meu podcast. Cuidado aí. Mas assim, qual é a minha reflexão, G? Eu trabalhei com o Conrado Adolfo, a gente tem uma amizade próxima com a Anatex. Que é uma referência em vendas. Quanto aprender com aquele homem? E com a Anatex também, que é minha amiga, minha eterna mentora, eu falo pra ela, né? Então, assim, eles fizeram um grande trabalho no sentido de... Eles abriram o mercado digital. 2014, a Ana, o Conrado muito antes. 2010, 2011, o Conrado, o Érico também, né? A gente pode citar esses dinossauros do marketing digital. Se bem que a Anatex vai... Ela não vai gostar. Não vai gostar de chamar de... Ela não vai gostar de eu chamar ela de tiranossauro. Bom... Mas assim, eles fizeram um grande trabalho, né? O Pedro Sobral também a gente pode colocar nessa conta, de o seguinte, eles introduziram uma grande massa de pessoas para esse mercado digital. Então, eles começaram a fazer social media, né, que são as publicações online. Com o Pedro Sobral, como ficou democrático, eles iniciaram os anúncios online, seja no Google, no Facebook, que são as duas principais ali. Só que, como a barreira baixou, o pessoal acha que marketing digital é anúncio no Instagram, é post na rede social. O que falta, assim, uma consciência do mercado e talvez para algumas agências, né, que muita gente começa como agência, pegando 2 clientes, daqui a pouco é uma agência. É uma consciência 360 do negócio. E também um pouco daqueles pilares do Kotler, lá atrás. Só que ninguém estudou marketing. A pessoa, às vezes... Nem terminou a faculdade de Direito, fez uma outra faculdade que não marketing, que não administração, e não tem essa noção, né, essa consciência dos pilares do negócio. Por isso que acaba não entregando o resultado. Dentro ali da V4, até o meu prestador de serviço, ali, o meu atendimento, a gente está desenvolvendo um arquiteto de negócio, porque ele tem que ser um consultor também. Ele tem que saber olhar para o time comercial do cliente e identificar onde estão os desafios. Eu estou com um problema de precificação, eu estou com um problema de concorrência. Porque às vezes ele não sabe o problema que ele tem. Exatamente. Mais uma vez eu estou citando aqui esse case aqui da indústria de lingeries. Ele chegou, durante 2 anos a gente teve um excelente faturamento, mas para eu expandir nacionalmente, para ele se tornar uma grande marca, líder do mercado no Brasil, uma referência, ele vai ter que fazer um ajuste no modelo de negócio. Eu vou ter que transformar essa revendedora, esse representante, num franqueado. Porque é uma forma dele expandir e conseguir criar um vínculo com esse representante. Ô Danilo, mas também é um desafio. Porque quando estava à frente do G-Beleza, o nosso objetivo era, até 2020, sermos 10 unidades. Graças a Deus isso não aconteceu, porque na pandemia estava ferrada. E franquear. Só que o modelo de franquia, se você não tem uma estrutura de retaguarda que vá dar uma assistência de perto, de gestão, de modelo de negócio, a gente sabe que é um modelo validado e testado e que é ok, é um sucesso. Mas, você tem que acompanhar esse franqueado o tempo todo. Porque quando o empreendedor, ele deixa de ser CLT e vai empreender, ele acha que existe uma total segurança ele ser um franqueado, porque ele deposita confiança e falar o seguinte, não, eu acredito naquele modelo de negócio, eu acredito naquela marca, mas se a franqueadora não tiver uma assessoria e um acompanhamento, um monitoramento sistemático daquele franqueado, porque os caras, eles não sabem o que é modelo de negócio, ele não sabe a diferença de faturamento, de resultado, não sabe o que é ROI, não sabe comprar, não sabe vender, não sabe precificar. É uma escola. E você tem que preparar esse franqueado. Então é um desafio enorme, hein, Danilo? Hein? Como um profissional que comprou uma franquia, né? Já estou 2 anos como franqueado da V4, posso dizer, é bem real isso, né? E tem muitas franqueadoras que acabam não desenvolvendo esse back-office, né? E acaba tendo esse problema. Por isso que elas têm até o ajuste no modelo de negócio, no caso dessa empresa específica, demorou. Apesar de a gente estar conversando sobre isso já há mais de 1 ano. Porque realmente tem esse caminho. O grande ponto aqui, Gê, é que às vezes você tem que mudar seu modelo de negócio, fazer ajustes para você conseguir
aproveitar as oportunidades que os canais digitais É o que o Cris está fazendo agora, não é? Você não Exatamente. tá tendo que remodelar o seu negócio? Sim, Para conseguir remodelando atender? totalmente para atender, né? E o importante aí, né, é só o modelo de negócio, né? A execução Chega também, né? A execução também Sim, conta muito. sim. Que é o mesmo problema da franquia, né? Muitas vezes o modelo de negócio é vencedor, mas se o franqueador não garantir, através de Dá bom. acompanhamento, a execução desse modelo de negócio, né? Sim. De perto ali, isso aí não vai rolar, né? Então você precisa realmente... Tem uma dor bem comum, né? Que era uma dor sua, é uma dor minha. É uma dor, até é um dos motivos que levam as marcas a franquearem, que é a dor das pessoas. Trazer boas pessoas, engajar essas boas pessoas isso aí dentro do dor negócio. eterna, né? A dor é eterna, Dor porque eterna. mesmo você como franqueador, como franqueado, qual o perfil que você vai buscar de um franqueado da tua rede? O cara que tem comportamento empreendedor. Senão você nem traz. Uhum. Precisa ser empreendedor, porque o cara, por mais que ele seja um franqueado, ele vai criar, ele vai questionar, ele vai se reinventar, ele vai querer fazer diferente, ele vai opinar com a franqueadora, ele vai trazer o novo para a franqueadora. Então, sangue nos olhos. Exatamente. E nem sempre você acha esse cara. Como que faz para achar esse cara? Né? Teoricamente é isso. A gente implementa o processo de vendas para encontrar esse cara. Então, tem um. Então você acha que, voltando à pergunta inicial, né? Que o Danilo ele dá umas viajadas, ele vai lá, não, se nerd, gente, se não direcionar ele. As agências hoje, então, estão preparadas para atender essa demanda ou não? Não, elas não estão preparadas, porque a maioria delas está presa a um certo marketing tradicional, né? E isso acaba não dando resultado sozinho. Tá? Então, por isso que essa pessoa do atendimento, a gente até está fazendo um ajuste para que ele seja um arquiteto de negócio, um consultor ali na frente, para eu poder olhar para o time de marketing, né, que é o gestor de tráfego, o designer, ele olhe para cá e olha, esse lead essa oportunidade ainda não está quente, eu preciso trabalhar aqui o tráfego. E também olhe o time comercial também, olha, esse aqui é tirador de pedido, olha, o seu script está ruim, você está só usando o WhatsApp, você não está se conectando direito. Uhum. A proposta que você enviou, você não gerou o valor antes. Então, você está caindo aqui na objeção de preço. Quais objeções está caindo aqui? Sua negociação está errada. Né? Isso são coisas que surgem aqui no e-commerce, dentro do processo comercial. Então, e também tem outra ponta, né? Que durante a pandemia a gente percebeu assim, o boom do marketing digital, dos cursos, de formação. A pessoa vai lá, faz o curso, urgência, começa a atender um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Mas aí o cara tem o conhecimento técnico em fazer uma arte, legendar um vídeo, né? A gente sabe programar as postagens, enfim. Mas ele não tem o conhecimento de gestão. Também é um outro problema que a gente tem, né? Que ele começa a crescer, não tem estrutura. Eu falo isso porque, assim, eu tô no digital há 2 anos. Não, vamos colocar 1 ano. 1 ano que eu botei o pé no digital. E como as pessoas... Eu conheço muita gente, e as pessoas sabem que eu tô no digital, principalmente quem tá no offline, e me perguntam, eu preciso de gestor do Instagram, eu preciso de alguém que faça meu tráfego, alguém que entenda de anúncio. E aí eu começo a indicar. Só que é o seguinte, as pessoas não estão preparadas para atender bem o cliente na ponta. Quando você indica, aí aquela minha amiga que falou assim, pô, você me indicou, mas o cara não respondeu meu WhatsApp. Demorou 1 semana para responder. Pô, eu tenho reunião, atrasa, esquece da reunião. É negócio, é coisa séria, é comprometimento, é responsabilidade, é pontualidade. Então falta muito isso. Olha só. O mundo que a gente está vivendo. Que tem um conhecimento técnico, ok. Mas não vai entregar completamente. Né? E esse é o problema que a gente tem. Eu fico até agora com receio de indicar. Sim, isso é uma dor forte, né? O que eu ouço muitos empresários aí comentando comigo é contratar agência e aí tem que ficar trocando de agência porque o que a agência faz é ficar fazendo post de bom dia, dia da árvore e coisas do tipo, entendeu? E não tá focando no resultado que é entregar vendas, entregar produtos, entregar, né? Inclusive, a outra pergunta é o seguinte, com o aumento da demanda, todo empreendedor quer ser, ou a grande maioria quer ser infoprodutor. E o X da questão,
Aí eu falo assim para a pessoa, mas você tem uma autoridade construída? Deixa eu ver teu Instagram. Ah, meu Instagram é um lixo. Eu não faço nada, fico uma semana sem postar, Olha o dilema, o cara quer ser infoprodutor, quer vender o infoproduto. Ah, mas eu quero que você me indique alguém para vender o meu produto na internet. Como que eu faço? Então a gente sabe que é uma escadinha, né? É um processo, né? É um processo. Que nem eu tenho autoridade no offline. Localmente, quem dá tubo é sua referência. Mas eu sei do processo que vai demorar para eu me tornar autoridade no digital. Eu tenho essa consciência, mas a grande maioria não tem. Não tem. E como atender um cliente desse, Cris? Você atende? Você trabalha com A gente está infoprodutores? fazendo essa mudança justamente para atender esse público aí, né? Atender do jeito certo, né? Ensinar as pessoas Sim. a trabalhar do jeito certo, focando principalmente nessa questão do processo, né? Selecionando muito bem os clientes, os projetos que a gente está atuando, porque... Eu vou pegar esse gancho, selecionando muito bem os clientes dos projetos, Exatamente. senão você se queima. Exatamente, é aquilo que eu acredito também, né? Que 15 anos de estrada me ensinaram, né? Seus Sim. clientes, quem escolhe é você, né? Se você for abrir a porta para captar dinheiro só, olhar só para o dinheiro e falar, quero quantidade, cara, você não vai ter vida, você vai acabar não atendendo todo mundo, não vai gerar resultado e isso vai se voltar contra você, tá? Então é muito, muito bacana, assim, o que a gente está fazendo, que é estruturar um processo, escolher os clientes que estejam aderentes a esse processo, que tenham a capacidade de seguir esse processo, para que a gente consiga ter resultado com eles. Você, basicamente, a TM Digital você desenvolveu necessidades de software para as empresas. Para empresas, tá? A gente trabalha De com médio e grande porte. médio e grande porte, setor bancário, telecom, setor alimentício, petrolífero. Continua também. E agora você também tem mais. Vocês estão atendendo infoprodutores. Sim, agora a gente vai dar essa guinada aí. Durante esse meio tempo da pandemia, muita coisa aconteceu. Muitos negócios se transformaram e a gente também, né? Então a gente dividiu a empresa em duas partes. Então tem a parte de tecnologia que atende os clientes, né? Ficaram com meus sócios, né? A gente se dividiu. Eles continuam atendendo esse tipo de cliente, né? A TM virou a TM IT. E aí tem a TM Digital, que é a empresa que ficou comigo, que vai focar no digital mesmo. Que é de 2 anos para cá a gente está focando então eu posso digital. Indicar alguns clientes potenciais para você. Por favor. Muito bom. Danilo, e você? Todo mundo quer vender o seu produtinho, ser infoprodutor? Então, é um grande... Vou trazer até o e-commerce nessa... Deixa eu só te interromper um pouquinho. Quando a gente está tão nesse digital há bastante tempo, e para a gente é comum falar infoprodutor, infoproduto, Exatamente. E tem pessoas que não sabem o que é infoproduto. Por favor, professor Danilo. Bom, os infoprodutores, né, são aqueles profissionais, a gente chama até o linguajar no digital, a gente chama os experts, né? Ou seja, você vai expert da área de beleza, né? E vocês desenvolvem cursos online, infoprodutos, né? Para vender o seu conhecimento através Quando você embala o teu conhecimento e vai vender na internet, você é um infoprodutor. Exato. Antigamente era através de um e-book, né? Um livro digital, aí foi sofisticando, virou um curso digital. Agora também tem a mentoria, né? Tem a consultoria digital, tem vários formatos. Adoro vender mentoria. High ticket. Vamos uma dica que eu te dei, faz por isso. Começa por isso que vai dar certo. Comecei, verdade, eu comecei. A Ana também já falado para mim. Começa com mentoria. Se você não tem autoridade, realmente você consegue. Como eu tenho uma autoridade local, isso me ajudou bastante, vender mentoria. Mas assim, voltando aí para a nossa raiz ali, que é o mundo das startups, né? A gente às vezes desenvolve um produto, eu quero criar um e-commerce, quero criar um curso digital, e a gente não pensa em uma coisa que é muito relevante. Fale, professor Danilo. Tem que amar o problema e não a solução. Quem disse que eu conheço essa frase aí, eu já ouvi essa frase há muito tempo, Danilo. Só não vou falar o nome da criatura aqui. Então, assim, às vezes eu vou criar um treinamento online, mas que problema que você está resolvendo? Para quem você está resolvendo esse problema? Esse curso, né, essa solução que você embalou ali pela internet, é a melhor solução para você entregar para esse cliente?
Então, assim, por exemplo, eu atendi um tempo atrás uma indústria de bebidas. Bebidas assim, top, premium, né? Eles vendem uma cerveja premium pela... Você degustou? Degustei. Eu tomei. Aprovou? Não, assim, o produto é essencial, né? É bem legal. Mas esse não é o ponto aqui, né? Eles queriam... Lógico. Ele é muito nerd. Ele é muito nerd. Fala, Danilo. Olha só, Gê, assim, ele contratou a gente para a gente poder alavancar as vendas para o público, para o consumidor final. Ele é uma indústria, ele vendia para supermercados, distribuidores de supermercados. Tá? Só que a gente começou, né, investimos 10 mil reais, voltava 20 mil reais. Ou seja, não tinha margem de lucro, não era um negócio lucrativo. E o que a gente começou a olhar ali nos comentários dos anúncios? O próprio cliente fala, aqui no mercado aqui do lado tá mais barato. Por quê? Porque o supermercado às vezes pegava o produto dele e colocava como boi de piranha, colocava muito mais barato, porque as pessoas vão lá para comprar essa cerveja, mas vão acabar comprando outros produtos e o mercado vive bem, assim. A gente não tinha essa margem de manobra. E tem a disponibilidade, né? Você não vai esperar 15 dias para tomar uma cerveja, você vai no mercado. Ou seja, né, com a moral da história, não era o melhor canal, não era o melhor modelo de negócio usar a internet para vender daquela forma. E muitos empresários, eles pensam que a única forma de eu poder escalar pela internet é através de um e-commerce ou através de um infoproduto. Verdade. E aí que está o erro. Aí que está a questão. E no caso ali, por exemplo, de um infoprodutor, o cara está começando agora. Até ele conseguir autoridade, conseguir gerar uma demanda. Mas vai você explicar isso para o seu cliente. Quanto tempo de maturidade ele precisa ter para entender isso? Eles não entendem. E há um detalhe importante que é o seguinte. Em 2015, tudo que eu subia, não tinha muita concorrência. Tudo que eu subia de anúncio, funcionava bem. Agora, eu preciso de uns 2, 3 anos para o cara conseguir ser conhecido. Sim. E às vezes o único modelo de negócio da pessoa, o único produto que ela tem é um curso digital. Eu atendi um coach, né, que todos os produtos dele vinha de um outro expert. Ele não tinha nenhum produto próprio. Então ele era um afiliado. Ele era, de certa forma, era um licenciado ali da marca. Então, assim... E aí, né, o produto que eu vendia dele, o expert usou no lançamento, né, de um curso digital. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas negligenciam alguns pilares do negócio, de criação, desenvolvimento de produto, de entendimento do público, né, e o tempo para você chegar a esse público, construir essa audiência, antes de criar um e-commerce, né, antes de criar um produto. O lançamento, o curso digital, e-commerce, eles não são a empresa em si. É um canal. Sim. É um canal. Sim, com certeza. Canal de venda. Gente, o professor Danilo tá dando aula aqui. Tá dando aula aqui. O que é isso? Gostou gente, de ver. ó. Nessa pandemia a gente conseguiu perceber o abismo digital, né? A falta de acesso à internet aumentou a desigualdade social, com certeza, né? Mas apesar do avanço no número de usuários, 47 milhões de brasileiros conectados, a gente percebeu que as escolas, a dificuldade que as crianças tinham em acessar, não tinham celular legal, não tinha acesso à internet. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. A gente é um dos povos que mais ficam nas redes sociais, né? Conectados, mas existe esse abismo digital enorme, que a gente sabe que tem, né? Porque está diretamente ligado à economia, ao momento que o país está vivendo. A gente sabe que o Brasil é o país das oportunidades, que todo mundo vem para cá. Todo mundo fala assim, gente, para que sair do Brasil? Esse dia eu estava vendo a Nath, ela fala sobre finanças, a Natália Arcuri. Ela falando, você quer oportunidade? Fica aqui no Brasil. E o cara sai daqui, vai para Portugal, vai para Estados Unidos. Todo mundo vem para o Brasil que sabe que as oportunidades estão aqui. Mas a gente tem esse dilema que é essa desigualdade social que a gente conseguiu, ficou escancarado na pandemia por falta de acesso à internet, né? Isso interfere, infelizmente, na educação, na formação e no nosso desenvolvimento do país como competitivo, né? Se não tem educação, se não tem tecnologia, se não tem investimento, a gente não vai ser competitivo, né? E aí?
Como ficam as coisas? Olha, olha o tamanho desse país. Né? Sim? O tamanho da nossa desigualdade, né? Às vezes a gente tá aqui numa bolha, né? É verdade, é uma bolha mesmo. Principalmente no mundo digital. Ainda mais assim, numa cidade como a gente está hoje, aqui no interior de São Paulo, em Indaiatuba, bem localizado. Primeiro mundo. De certa forma, dentro do Brasil, Sim. da realidade do Brasil, a gente está no primeiro mundo. Só que se eu pensar que o Brasil tem, que, por exemplo, a Amazonas é um dos lugares mais isolados do mundo inteiro, ali é um deserto de área verde. Tem comunidades ali totalmente isoladas ali. Então, às vezes a pessoa não tem acesso à internet. Talvez, assim, às vezes a internet até tem um pequeno acesso, mas tem acesso à banda larga para assistir um vídeo? Não tem. Imagina. Vai começar a mudar agora com o 5G. Vai melhorar, vai democratizar um pouco mais a internet. Em quanto tempo? Em quanto tempo isso vai acontecer? Na real mesmo. Porque a gente sabe, né, que isso demora. Sim. Tá começando aqui em São Paulo já, né, Danilo? Recentemente, mas até chegar nesse Brasilzão aí, eu acho que vai tempo, né? Eu acho que... mais uns 5 anos aí. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas, né, de incentivo a esse tipo de coisa aqui no Brasil, infraestrutura e acesso à informação, mas também incentivos para que a iniciativa privada possa suprir essa lacuna que, de repente, o Estado não consegue alcançar, né? E a gente vê muitos exemplos de empresas fazendo isso, né, a nível mundial, né? A Starlink do Elon Musk, o cara tá jogando uma constelação de satélites no mundo, inclusive ele vai fornecer internet para a Amazônia. Sim, eu vi uma matéria sobre isso. Exatamente, tem a questão de equipamentos, né? Não adianta ter internet e não ter equipamento para acessar. Eu acho que você deu um dado aí, que se não me engano, a classe D e E, eles acessam prioritariamente por celular, né? Sim. Porque é um equipamento de entrada mais barato, mas é um equipamento que te dá coloca acesso, né? no mesmo patamar de acesso à informação de quem tem um notebook, por exemplo, né? Exatamente. Então eu acho que os grandes grupos, a nível mundial, isso é mais forte, né? Estão de olho nessa lacuna, né? Na quantidade de pessoas desconectadas ainda, porque isso significa geração de mais negócios para todo mundo, né? Fortalecimento da economia e por aí vai. E todo mundo ganha, né? Exatamente. Todo mundo ganha, exatamente isso. Existe um mercado escondido por trás de cada comunidade. Exatamente. Porque você vai desenvolvendo essas pessoas, você vai integrando essas pessoas ao mercado consumidor. Então, o Brasil todo pode crescer com uma capacidade dessa. Tem um outro também, eu estava assistindo um vídeo e me chamou muita atenção um depoimento de uma das pessoas ali. Que a pessoa, ela, com essa crise financeira, ela não tem dinheiro para tudo. Então, ela carrega a internet dela algumas vezes por mês. Ela não tem, por exemplo, como nós, que a gente tem uma internet que dura o mês todo, que a gente nem paga e nem esquece. Não, ela é um pré-pago e ela paga de vez em quando. Então, assim, o acesso dela a uma informação, é muito restrito. Por mais democrático que esteja ali na internet, no YouTube, hoje em dia, né? O acesso é restrito. Né? O acesso ainda é restrito. É muito limitado, né? Ainda é muito limitado. Vamos falar um pouquinho de inovação. Inovação para todos? E sempre está ligado à tecnologia, porque a gente participou de vários... Você muito mais, né? Startup Weekend, né? E a gente sempre via... As pessoas fazem uma ligação de que para inovar eu preciso ter um link com tecnologia. E nem sempre. Não. Você inova diferenciando um processo na tua empresa, ganhando tempo, ganhando produtividade, usando melhor os seus recursos, né? O que vocês acham sobre isso? A inovação está sempre ligada à mudança, né? À recriação. Transformação, sim. A transformação. Então, para mim, sim, inovação é para todos. Eu acho que deveria estar na agenda de todo mundo, né? Seja pequeno, grande, médio, comerciante, empreendedor. A inovação ela tem que estar presente porque ela significa mudança, significa transformação, né? E eu acho que no mundo dinâmico que a gente tem hoje, acelerado pela tecnologia, se você não inovar, se você não mudar, se você não estiver repensando o seu negócio, novas formas de criar valor para o seu cliente, cara, inevitavelmente você vai naufragar.
você vai ter problemas. Verdade. E você, Danilo? O Brasil é criativo, né? Acho que Não, o brasileiro nasceu criativo, né? Então, assim, eu acho que a inovação está inata nas pessoas. Afinal, a gente é o país da gambiarra, né? Pelo menos foi o tema da abertura da Olimpíada nossa. O Fernando Meirelles trabalhou com esse tema, né? O país da gambiarra. Mas, assim, Gê, o que eu poderia falar aqui, inovação, na minha visão, ela é cultura. É uma série de processos, de uma mentalidade que não só o dono da empresa, mas toda do não conformismo, né? Exatamente. Eu acho que é muito do empreendedor. Quando a gente, no nosso exemplo aqui, nós três, né? A gente empreende porque a gente não se conformava com alguma situação que você achava capaz e você poderia fazer diferente. Um problema que você quer resolver. Sim, uma dor que você tem, fala, cara, eu posso resolver esse problema. E você fica inconformado até você não achar uma solução para aquilo, né? A base tecnológica, né? A tecnologia, como você trouxe, e ficou mais comum por causa dos últimos 10, 15 anos, né? Que as startups explodiram. A base tecnológica, ela permite a escala. Ela permite a disrupção. Às vezes você descomper algumas entes, né? Dessa cadeia, de uma cadeia de comercialização de um produto, por exemplo, no e-commerce, antigamente, eu vou comprar um microfone como esse aqui, ou uma caneca, eu teria que ir numa loja, ir lá, ver se está no estoque, né, existe esse produto lá, e fazer a compra por lá. Hoje não, eu posso entrar num e-commerce, numa loja virtual, e adquirir o mesmo produto que vai entregar na minha casa. Então, eu tirei a intermediação desse lojista, por exemplo. Então, a internet, ela permitiu isso. Por exemplo, o Uber, por exemplo. Em vez de eu ligar para um taxista, eu vou me conectar com um motorista que tá perto de mim. Sim. E eu tenho uma relação através de uma plataforma. Então, a base tecnológica, ela permitiu tanto esse crescimento, como também a disrupção dessa cadeia. Por isso que a gente fala, né, da disrupção, né, do modelo de negócio. Sim. Né? Então, é um pilar importante dentro da inovação. Mas a inovação em si começa na cultura, começa na mentalidade. Isso é mais importante. Sem isso, às vezes você pode até você vai criar um trambolho ali, uma geringonça tecnológica que não vai ser usado para ninguém, você só gastou dinheiro. Mas é mesmo, mas eu vejo por mim, quando eu vou em qualquer empresa, quando eu vou comprar um sapato, quando eu vou num restaurante, e vocês não é diferente, eu fico assim, querendo entender tudo. Eu faço um benchmark, nossa, eu posso fazer isso na minha empresa, eu posso mudar a forma de atender, ou também ao contrário, né? Fala assim, nossa senhora, o cara atende tão mal, eu não quero fazer isso na minha empresa, né? É porque a gente já está tão imerso nessa cultura de inovação que a gente desenvolveu o que eu chamo de comportamento inovador. Verdade. A gente começa a perceber e começa a questionar, né? Um comportamento questionador, né? Você começa a procurar meios de melhorar tudo que você pode, tudo que você enxerga. Por que você faz dessa forma? O que você continua fazendo assim? Exatamente. Não tem outra forma melhor de fazer? A pessoa não para nem para pensar. Porque no meu segmento, é engraçado porque assim, a maioria dos empreendedores são executores. Estão ali na cadeira, prestando serviço, cortando cabelo, isso. Eu tinha um consultor, que é nosso amigo, que ele falava assim, quanto mais tempo você ficar na cadeira atendendo, mais você estará de costas para sua gestão. E realmente, o fato de você estar ali executando, você não pensa no seu negócio. Você não tem tempo para pensar. Você sai dali, imagina, uma pessoa que fica 12, 14, já fiquei 16 horas em pé atendendo. Você vai querer pensar no negócio, você quer mais ir embora, né? Mas na hora que você começa a pensar dessa forma diferente, como é que eu posso fazer diferente? Você começa a se questionar e olhar outros negócios também e fala, cara, por que não faz assim, meu? Exato. Mas aí vem um pouco também do ego, da arrogância do empreendedor. Fala, cara, o que essa mulher acha que ela é? Do meu negócio entendo eu. Tem isso também, né? Eu sei também, Gê, abrindo um pouco o coração, né? Porque eu também, assim, por muito tempo, né? Até pouco tempo, assim, eu estava muito imerso no operacional. No dia a dia, né? Mas todo começo, né? Você também, né? Então, fazer essa saída do operacional, não é simples. Você formar esses líderes, confiar nesses líderes, confiar que os processos que você acompanhar, monitorar. Exatamente. Não é assim. Então, e assim, tem uma diferença ainda de delegar e outra de delargar. Delargar, não. Tem gente que delaga. Quantas vezes eu acompanhei, a pessoa largou
E delegou, na verdade, não Sim. delegou. Ela acha que delegou. Então, só que assim, o empreendedor, se ele está no operacional, ele não vai pensar no Não. estratégico, a empresa não cresce. Não, Uhum. não mesmo. Tenho vários clientes assim, e que bom que tenha mais essa dor aí que eu posso ajudar. Eu queria saber de vocês, quando o Cris tá mais tempo nesse universo de empreendedorismo, né? Aham. Quando começou a necessidade de falar o seguinte, eu vou empreender? Poxa, Gê, foi lá em... Bom, a gente está no mercado aí desde 2008, né? Ah. E Eu já fui sua cliente, né? já, bem lá no comecinho, exatamente. A gente atendeu o salão G, beleza. A gente ficava ali na Candy, ali, Isso. né? Numa salinha menor, depois a gente mudou lá para perto da padaria suíça ali. Isso. Mas foi nossa cliente, eu lembro de você, do Feijó. Isso. O salão era aqui na esquina, né? Da Pepsi ali, não era? Isso, primeiro Visconde e depois Vargas. Isso, exatamente. Eu sempre tive esse comportamento de questionador, né? De ser inquieto, de querer transformar, querer mudar, querer fazer as coisas acontecer, criar. E na época eu era CLT ainda. E você já estava em TI ou não? Você Já tava, eu tô em Tá. TI desde 99. tá. Eu sou um Nossa. dinossauro aí na época também. Com Ele tecnologia, é sou um dinossauro. dinossauro. Sou um É T-Rex aí. E só que eu trabalhava em outras empresas de TI, né? Desenvolvimento de software também, algumas multinacionais. E era nerd, né? Igual nosso amigo Danilo aqui também, ligado muito à internet. E por ser muito acessível, assim, muito comunicativo, o pessoal sempre teve muita abertura para vir pedir dicas, pedir conselhos na área de tecnologia, que é sempre interesse de todo mundo, né? Uhum. Ainda mais hoje, né? Mas naquela época também era. Todo mundo, que equipamento eu compro? Como que eu faço isso? Que serviço eu adquiro? E aí eu comecei a ver a oportunidade, né? Na época não existia e-commerces igual tem hoje, a gente tá falando 2008, gente. Não tinha... Nossa senhora. Malemar tinha o Não era Mercado nem esse Livre. termo O que mercado- usava. Eu acho que não. Tinha o Mercado Livre que estava começando e tinha alguns e-commerce desses grandões aí, desses lojas americanas. Tinha Eu acho aquelas que já compras existia. coletivas. Lembra? Não, isso aí foi bem depois ainda. Isso aí foi Sério? em 2012. 2010, 2011, né? É. Ah, tá. E aí eu comecei a pesquisar em fóruns da internet, encontrava os fornecedores, grande maioria ali do Paraguai, né, do Paraná ali, mandava e-mail, ligava, comprava as peças, o pessoal mandava para cá e eu aqui revendia. Aí comecei a revender peças, Isso aí você continuava como CLT, você fazia continuava paralelo. como CLT, paralelo. Tá. E aí, como eu tinha muito contato também com o pessoal eu trabalhava em multinacional, tinha muito contato com diretoria, gerentes e tal. Nossa, que delícia. E aí o pessoal comprava peça, e observando ali o trabalho, já começou a abrir novas portas, né? Falou, o Christian entrega e tal. Não sei. Cara, você não desenvolve site também? Olha. Falei, desenvolvo. E eu desenvolvia mesmo, né? Sim. Aí já comecei a pegar um outro trabalho. Aí foi aumentando. Hoje não mais. Site não faz mais parte do seu portfólio. Não mais, assim, um ou outro, sim, Sim, para um uso cliente, próprio, né? eu acabo fazendo ou para algum cliente quebrar um galho ali. Tá. Mas normalmente eu contrato parceiros para atender os meus clientes, né? Então tem uma equipe hoje remota, onde eu vou lá e contrato para atender aquela Eu tenho um necessidade. parceiro bom do Rio de Janeiro, hein, que eu posso indicar. Ah, pode me indicar. E aí eu faço o gerenciamento dessa equipe, entendeu? O cliente não precisa se preocupar com isso. A entrega eu garanto. Ah, sim, não. Né? É sua Porque- marca, né? sim. E o cliente seu que você dá pronto pro cara e fala, ó, faz bem aí o serviço. Mas começou aí. Eu comecei a ver as oportunidades, né? E aquele espírito inquieto de querer fazer a coisa Querer acontecer. inovar, de querer acontecer. Isso aí em 2008. 2011 eu fiz a virada de chave. Aí eu Tá. fiquei totalmente por conta, né? Sim. Saí do CLT. Fala pra mim, e aquele desespero? Porque eu nunca fui CLT. Aquele Verdade, você nunca foi, desespero né, Gê? de não tenho o meu salário, o meu adiantamento, o meu 13º, É muito minhas cabeça, férias, né? né? Será que eu vou conseguir pagar meu aluguel? Não é? É exatamente isso. Dá sim. Dá, isso é uma E constante. você, né? Danilo, o que te fez botar o pezinho nesse mundo de empreendedorismo, de inovação, de marketing digital? O que você buscava? Olha, há 5 anos a gente está desenvolvendo um ecossistema empreendedor. Né? Eventos de empreendedorismo, né, com o Startup Weekend. Seria feio a gente não ter o nosso próprio negócio, né? Não, mas às vezes o cara não se sente. Ele falou, não quero continuar empreendendo na empresa que eu trabalho como CLT. E tá tudo bem. Assim, no meu caso, o que me motivou é que, assim, eu estava
num limbo assim de aqui eu não vou crescer mais. Eu vou crescer agora, eu preciso dar um próximo passo para me desenvolver como pessoa, como profissional. E eu tinha uma oportunidade, que era a V4 Company, que eu já, né, tinha tentado adquirir anteriormente, né, antes de eu entrar no meu antigo trabalho. E eu vi essa oportunidade. Aí eu fiz essa transição, trabalhei por um tempo, e aí quando eu realmente fiz todo o treinamento, toda a integração, quando eu recebi os primeiros clientes ali da V4, aí sim eu me desliguei do meu trabalho antigo. E como que é para os seus pais, porque você é super jovem, cara, você saiu do seu emprego, e agora? Esse negócio de computador, de videogame, não dá dinheiro, e aí? Eu demorei algum tempo pra... Porque você é seu irmão. Porque tinha uma resistência, né? Nossa, será que eles vão entender? Será que eles vão acompanhar? Será que eles vão me apoiar nisso? Não é? E é você e seu irmão. 2 nerds dentro de casa. Você imagina. Como foi? Você ficou um tempo sem falar. Eu fiquei um tempo sem... assim, a maioria das pessoas da internet, né? Então, assim, as pessoas não entendem, né? Às vezes você trabalha aqui, por exemplo, às vezes, como que você ganha dinheiro, será, né? Você está ganhando dinheiro, tá bem, né? Isso acontece com o dono de canal de YouTube, o gestor de tráfego, sim, né? Sim. Ou social media, né? A pessoa ganha o dinheiro, mas fica o dia inteiro dentro de casa. Isso acontece. Então, assim, para quem está de fora... assim, demora para entender. Mas hoje em dia, por exemplo, na V4, hoje, esse modelo não funciona mais. Tá. E por quê? Porque eu atendo empresas eles faturam 1 milhão, 3 milhões, né? A XP Investimentos é o nosso cliente. Então, tem toda uma estrutura que eu tenho que construir para esse projeto com esse cliente dar certo. Então, antigamente, no começo da V4, lá em 2018, 2019, eles até comportavam esse consultor home office. Hoje em dia, não. Hoje em dia, por exemplo, eu estou indo, o meu escritório já tem um escritório que a gente está montando agora, vai inaugurar agora esse próximo quarto, vai ter 100 metros. Por quê? Vai comportar 40 pessoas. O nerd... Danilão. O Danilão tá arrasando aí. O negócio evolui. Os Sim, desafios, é e a gente tem que ajustar a nossa mentalidade. Eu acho que, até voltando para a inovação, essa mentalidade de crescimento, de inovação, você tem que estar aberto e fazer o que tem que ser feito para você dar o próximo passo. Verdade. No meu caso aqui, eu estou mudando até de estágio. Gente, olha só. É isso aí. Parabéns, Danilo, porque assim, eu acompanho você já há um tempo, né? Desde 2018, né? Que nós nos conhecemos. E eu vi a maturidade, que você é super jovem. E você estava no empreendedorismo, estava começando, botando o pezinho ali. E hoje a segurança que você tem, o seu discurso é outro, Danilo. Mudou totalmente. A segurança com que você passa a informação, a gente percebe que você gosta, que você entende do que você faz e que você está fazendo a boa entrega. Parabéns. Obrigado. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, agora, qual o desafio de fazer a tradução desse mundo do dia a dia de marketing digital, de tecnologia, para o seu cliente final, que quer uma solução, sem pular etapas? Porque às vezes o cliente quer um verdadeiro milagre, né? Sim. Como educar e falar o seguinte, cara, vem aqui, o caminho é esse. Como tratar esse? É um desafio, né? É um desafio. Eu acho que passa pelo próprio produto que a gente vende, né? Que é gerar conteúdo, gerar autoridade, educar mesmo esse cliente, né? Através de conteúdos educacionais, para que ele entenda que o crescimento ele depende de um processo, né? Não existe crescimento sustentável sem processo. De um processo que demanda tempo, né, Cris? O processo ele demanda tempo, né? Não existe fórmula mágica para você sair do ponto A e se teletransportar para o ponto B. A gente gostaria, né? Nesse meio ainda não existe, né? Existem casos em que eu acompanho alguns empreendedores, empresas... Você consegue falar algum case pra gente? Não precisa citar nome, nem empresa, só de experiência que você adquiriu, principalmente achando a pandemia, né?
Teve bastante caso, né? Tem vários casos interessantes. Aí entra essa questão do comportamento, né, Gê, que você está falando, né? Como botar na cabeça do... Na hora da pandemia, onde surgiram os problemas, você precisava vender, você precisava entregar, tudo isso sem poder sair de casa, sem poder ter o contato com o cliente, né? Então não é só a questão da venda, tem a questão da entrega, logística e tudo mais. E muita gente se reinventou, foi atrás de informação, comprou curso, foi uma crescente gigantesca nesse sentido de venda de conhecimento, né? O pessoal aprendeu, aplicou, deu super certo nas empresas que eu tenho acompanhado, principalmente pequenos varejos de roupa, inclusive que eu utilizei, né, na época minha esposa estava grávida, a gente estava esperando a filha, a gente comprava enxoval pela internet ali, chegava super bem, dos lojistas aqui da cidade. A hora que começou a melhorar um pouco essa questão da pandemia, eu acho que no comecinho sair de casa, consumir. O pessoal parou de utilizar as ferramentas digitais. Você tá brincando? Sério. E uma coisa que estava funcionando, e eu fui conversar com eles, eu falei, mas você estava usando, não aumentou a venda? Nossa, aumentou o faturamento. Mas por que você parou de usar? Porque eu não acho, não encontro quem faça, não encontro como... Aí que você se adequou à sua empresa? Aí eu percebi essa lacuna de educação, entendeu? De educar as pessoas para preparar as empresas para atuarem no digital. Sim. Tá. E tem um detalhe também, como eu tô em contato com muitas empresas... O Danilo, ele fica ansioso, olha pra mim, ele assim, ó, o Cris não vai parar de falar, não, eu preciso falar também. Não, só trazer uma provocação. É comunicador esse cara. Logo tá com o podcast aqui, ó. Só falar com o Cláudio, com o Alexandre. Só vou deixar com o Cláudio, isso. Mas eu venho, a gente queria. Sim. Faz 10 anos que eu me formei em jornalismo. Aí, jornalista ainda. Pô. É verdade, Danilo, esqueci. 10 anos. Agora em dezembro faz 10 anos. Esqueci disso. E você sabe que as empresas ficaram mal acostumadas? Porque assim, nessa época, né, no auge da pandemia, você estava com a dor de entrar em contato com essas empresas. O e-commerce era a única forma de você fazer essa venda. Uhum. Hoje em dia, além da loja virtual, eu tenho outras formas de... Eu vou na loja, somente um negócio local. Uhum. Então o cara acha que, esse cliente vai vir... Não preciso mais, né? Não preciso fazer nada, é só deixar... eu abro a loja... E as pessoas vêm, né? A demanda aparece. Mas algo que o empreendedor, o empresário precisa entender é que o comportamento de consumo do consumidor, do cliente dele também mudou. Uhum. E o cara que está acostumado hoje a comprar online, tem muita coisa que eu não saio mais de casa para comprar. Mudou rápido. Eu acho que de cada 10 pessoas que eu converso, 9 falam exatamente isso que você falou, né? Pois é. Que nunca tinham feito uma compra online, quando compraram, falaram assim, cara, não faço mais compra física. E já mudou rápido, assim, mas eu entendo esses empresários, porque eles viveram uma grande transformação ali na pandemia. Aí voltou meio que aquela meia energia, né? Uhum. Meia fase, né, que a gente fala. Meia fase, né? Porque... Verdade, Danilo. Então, assim, até ele entender que, tem uma grande parcela que comprava online comigo, meu e-commerce não vai dar mais aquele resultado que dava 2 anos atrás fazendo sozinho, ou até com anúncio também, tá? A performance que ele tinha em 2020, 2021 não é a performance que ele tem hoje. Hoje eu tenho mais concorrência, hoje o trabalho é outro. E esse empresário, ele precisava ter uma mentalidade de entender isso. Só que ele não tem, porque ele não tá no dia a dia do... Não. Então eu pego alguns empresários que têm essa dificuldade. Sim. Assim, eu acho que a pandemia, ela veio para dar um chacoalhão e falar o seguinte, existe outras formas de vender. Uhum. E se o cara começou a vender na pandemia no online, por que parou? Mas teve impacto no faturamento dele, nesse caso? Teve. Não, ele parou, voltou à pandemia, as pessoas começaram a sair de casa para comprar. Uhum. E ele parou de vender no digital. Ele parou de vender no digital, aí o faturamento dele caiu, né? Mas ele não quer voltar para o digital muitas vezes, porque o digital foi um esforço muito grande para todo mundo. Foi dolorido, né? Sim. Você aprender de uma hora para outra e fazer a coisa acontecer. Então, meio que deu uma eu imagino isso, né? Meio que deu uma traumatizada. Mas é que as pessoas não enxergam também que naquele momento você caiu na frigideira quente, você não tinha um processo para seguir, você teve que fazer a coisa acontecer.
né? Agora, a partir do momento que você, e o Danilo pode falar muito bem disso também, né, Danilo? Tipo, a partir do momento que você decide ir para o digital com o seu negócio, com a sua empresa ou com a sua marca, de uma maneira estruturada, seguindo um processo, você vai levar um certo tempo, porque esse processo ele precisa ser executado, Sim, mas o resultado vai vir. sim, Tá. virá. Isso. E a gente, na V4, a gente classifica esse processo de vendas, esses estágios, em 4 etapas. 4 etapas você explicou para mim. Vamos lá, Danilo. Vamos lá, Danilo. Adorei. Bom, assim, a primeira etapa é a estruturação. É quando a pessoa não tem um Instagram, não tem um site, não tem nada, né? Então eu tenho que estruturar a presença digital dessa pessoa, dessa empresa, desse negócio. No Step V1, que a gente chama, eu vou encontrar os indicadores do processo de vendas. Tá? E começar a estruturar, criar essa cultura dentro da empresa. Que indicadores são eles? Por exemplo, qual é o investimento que eu preciso fazer para trazer uma oportunidade para o meu time comercial? Que a gente chama de CPL, é o custo por lead. Sim. Depois essa venda vai acontecer em quanto tempo? Né? Vai acontecer essa venda? Quanto custou essa venda para mim? Que é o CAC, o custo de aquisição de um novo cliente. Sim. Esse cliente, Custa, hein? esse cliente comprou, em média, ele deixa quanto na minha empresa? Né? Qual o ticket médio dessa compra? Qual é o faturamento? Ele compra várias vezes de mim? Então, dentro de um ano, por exemplo, quanto que ele vai deixar de E faturamento? você educa, na verdade, você está preparando esse cliente seu. Se ele não tem essa estrutura montada, você está treinando e capacitando toda a equipe dele, né? Exatamente, é por isso que é processo, é cultura. A Sim. gente vai passo Sim. a passo, semana a semana, vai trabalhando essa cultura dentro do cliente. E aí eu consigo ter um olhar sobre quais são os meus produtos, serviços que estão alavancando mais e o que eu preciso fazer de ajuste para ir para um próximo passo. Posso falar uma coisa? A grande maioria, pelo menos no meu segmento, não sabe os serviços que mais Exatamente. vende. Qual que é a melhor entrega? Eu falei, qual que é o serviço que você fala assim, né? Eu sou o melhor nesse. Não conhece. Cara, não conhece, não sabe. Isso é muito Quantas mechas você faz por mês? comum. Ah, eu quero ser especialista em loiros. Vá no Instagram da pessoa, só tem ruivo. Aí, Gê, para não perder o raciocínio, aí no Step V2, Sim, por favor. é a maturação desse processo de venda. Ó, daqui a pouco eu chamo você sentar aqui, Danilo. Aí no Step V2 é a validação desse processo de vendas. Esse processo, por exemplo, eu comecei a vender uma loja virtual, né, eu tenho um time de vendas interno, ele tem possibilidade de perpetuar a cultura da empresa durante um tempo, durante bastante tempo. A gente chama de maturação do processo de vendas. Sim. Esse é o Step V2. Tá? Uhum. Então eu vou elevando meu investimento de mídia e vou olhando os indicadores se mantém. E a resistência do seu preço. cliente? Ele vai entendendo, ele vai acompanhando que realmente isso é importante fazer, passar por esse processo, capacitar toda a equipe dele. Ele enxerga valor nisso, claro. As empresas que estão dispostas a vencer e que vencem conosco, elas vivem esse processo. Sim. E aí no Step V3, aí é o Step da escala, o Step da segurança, que eu vou investir sim, 20 mil reais, 50 mil reais, mas tanto o meu time está preparado para isso, Sim. como eu tenho os indicadores que têm esse controle para eu liderar o mercado, para eu realmente ir atrás do faturamento, que atrai todos os empreendedores. Né? Todos os empreendedores estão atrás, só que às vezes não quer viver esse processo. Então, tem um cliente nosso, que também em novembro vai fazer 2 anos conosco também. Ele entrou, é uma indústria de iluminação, de construção civil, entrou com a gente em dezembro. Só que em dezembro, depois 15 dias depois, ele fechou a fábrica e não vendia para mais ninguém. Aí ficamos lá dezembro inteiro fazendo uma campanha ali só de marca, construção de audiência. Em janeiro, ele contratou um pré-vendas. Aí de janeiro para fevereiro, a gente treinou esse pré-vendas. E aí, em março, ali numa virada de março para abril, que essa vendedora começou a gerar resultado. E hoje ele está com a gente até hoje. A gente criou, inclusive é um outro que criou um projeto de franquia. E assim, ele viveu esse processo. Desde o step ali V0 até hoje que ele está no step V2, V3. Sim. Né? Só não está investindo mais para faturar mais, porque ele criou o projeto de franquia, daí ele quis viver o projeto. Aí é loucura. Ele quis criar voltar para o V0 novamente, mas assim,
as empresas, nem todas as empresas, Gi, estão preparadas e querem pagar o preço de viver esse processo. Não mesmo, por isso que eu perguntei. E às vezes, vai entender, vai reconhecer valor, porque às vezes o cara, pô, eu tô aqui treinando minha equipe, pagando, e quero resultado, quero que venda logo. Às vezes eu tenho que demitir pessoas ali dentro do meu time de vendas. Ó, o poder do Danilo. Eu acredito. Eu acredito. Então, assim, quantas empresas, o Cris está muito tempo no mercado, quantas empresas você vê uma briga entre o comercial e o marketing? O tempo todo? O tempo todo. O tempo todo. Se não tiver alinhados, vai brigar mesmo. A oportunidade não está chegando, está desalinhado. Aí o marketing, peraí, você não está atendendo. Não há uma sinergia, não há uma afinidade. O outro trabalho é mega importante, Danilo. Agora uma agência está preparado para isso? Não tá. A gente sabe que não tá. Gente, a gente tá quase uma hora que a gente tá aqui. Quase uma hora já. Eu queria que vocês falassem um pouco mais, deixassem uma mensagem final, ou falassem um pouco mais do que vocês entregam. Porque às vezes, nem sempre as pessoas que vão assistir o podcast são nerds que nem você, Danilo. Tá no segmento de tecnologia que nem o Cris há muito tempo, né? Vamos falar numa linguagem um pouco mais simples, né? Que nem o Cris falou da reinvenção da tua empresa. Sim, isso. Que você estava mais focado em desenvolver software, né? Para grandes empresas, né? Para grandes empresas, sim. Grandes grupos, né? E você atende também localmente, os empreendedores locais que te buscam, que te procuram, você sim, acaba atendendo. Estamos atendendo. Qual o porte dessas também. Empresas? Pequena, das que eu atendi antes ou hoje? Hoje, pequenas empresas, a partir de 3 colaboradores aí, né? Sim. Só que tem que ter um fator. São pequenas empresas, mas com faturamento alto que comporte você fazer uma ação desse tipo, né? Quando atender o micro empreendedor ali, a gente não consegue ainda por conta de valores, né? Nem ele também consegue te pagar, né? Que desafios que você resolve, assim, quando você estava olhando para essa empresa técnica? Cara, hoje a gente ainda está remodelando o nosso negócio, né? Mas o que a gente vem ofertando no mercado é auxiliar empresas a se digitalizarem, né? A criarem a sua oferta. Essa parte de educação, a criarem a sua oferta no digital, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, cara, mas eu vendo caneca, né? A única maneira dela entender que ela pode vender o produto dela é entregando a caneca. Sim. Seja via e-commerce, ou seja alguém comprando na porta. Algo tangível, né? Mas ela pode, se ela fabrica caneca, de repente ela pode vender um curso sobre fabricação de caneca, né? Sim. De repente ela pode vender, associar um produto aqui que não é dela, mas ela pode começar a vender receitas para fazer, sei lá, um exemplo assim rápido aqui, né? Para fazer alguma coisa para você tomar, entendeu? Coisas do tipo. Então, a gente ensina as empresas a pensarem fora da caixa que elas estão hoje, porque fora dessa caixa você tem um digital. E pensarem digitalmente nos seus produtos, nos seus processos, nos seus negócios, né? Para poderem enxergar as oportunidades mesmo que estão por aí, aos montes, né? Vocês são da área digital, vocês sabem muito bem disso, né? Talvez quem assista não tenha a real noção do tamanho das possibilidades, né? Mas tenho certeza que a G e o Danilo aqui entendem muito bem o que eu estou querendo dizer. São inúmeras. Então, as empresas têm um potencial enorme, né? Então, se a sua empresa hoje ainda não tem um braço digital, eu acho que já é passada a hora de começar a pensar seriamente nesse ponto. Né? E como que as pessoas conectam você? Pode me encontrar pelas redes, né? Instagram ou pela ATM Digital, em todas as redes @ ATM Digital. Facilita a vida, né? O meu também. Exatamente. Ou em todas as redes também, @Christian Piccoli. Aí vocês podem ter contato comigo por aí. Legal. Cris, muito, muito obrigada. Eu agradeço. Eu sei que trazer você aqui numa terça-feira, gente, né? A gente tá gravando esse programa aqui. Mas como é bom ter amigos, né? Que eu sempre tenho uma lista assim de amigos que eu posso convidar e que virão aqui me socorrer. Danilo, fala para mim e para quem vai estar assistindo, o que você traduz aí para nós, para quem vai assistir que não é do nosso mundo, do mundo digital, o que a V4 Company entrega? A V4 a gente implementa um processo de vendas para as empresas venderem mais através dos canais digitais. Facebook, Instagram. Deixa eu só tirar uma dúvida. Sempre foi
essa oferta de vocês? Vocês também se adequaram? Também a V4, terça-feira que vem, vai fazer 10 anos de existência. Nossa, que legal. Então, assim, no começo... É do Sul, né? Eles são do Sul. Isso, São Leopoldo. Então, no começo também, a V4 nasceu como uma agência de moda. Então, eu tô perguntando isso porque eu entendia que era marketing digital, mas não tinha essa preocupação de ensinar os empreendedores, ensinar a equipe, falar dos processos, das etapas de vendas. Isso foi na pandemia que vocês desenvolveram. Olha, a metodologia da V4 foi desenvolvida ali em 2016, 2017, a expansão através das franquias em 2018. A grande aceleração da V4 aconteceu no meio da pandemia. Eu acredito. Foi um momento que, olha só, né, é um detalhe legal. A gente perdeu uma base de clientes ali em março, né, quando explodiu a pandemia, só que a V4 o nosso processo já estava redondo. Então, a gente perdeu o faturamento, a gente triplicou o investimento. Porque eu dominava já os indicadores. O meu processo já estava ajustadinho. Então, em vez de eu reduzir meu faturamento, eu tripliquei na pandemia. Tá, então hoje, qual a dor que você resolve do empreendedor? A gente vai desenvolver pela internet esse processo de vendas. Agora, aí a gente pode dividir dentro dos 4 pilares. Então, tráfego, eu vou fazer os anúncios online, que vai gerar essa oportunidade. Sim. No pilar de engajamento, que eu preciso me comunicar com o público, eu vou desenvolver um site, uma loja virtual, vou fazer alguns ajustes ali para eu conseguir conversar, atrair, convencer meu público. Tá. Dentro do pilar de conversão, eu vou olhar, por exemplo, os gateways de pagamento, de frete. Eu vou olhar para o time comercial, fazer um treinamento com ele, eu vou fazer uma avaliação do script. Às vezes eu vou até fazer roleplay com o time de vendas. Sim. E também, uma empresa não vive só de novos clientes. Eu preciso fazer com que a minha base de clientes compre mais de mim. Aí dentro do pilar de retenção... É o sonho, né? Vou fazer um remarketing, vou trabalhar um e-mail marketing, um SMS. E ouro, né? E a gente desenvolve também os dashboards em BI, que são aqueles gráficos que correlacionam dados de marketing, de vendas, da gestão, para todo o time tomar as melhores decisões e encontrar aquelas avenidas de crescimento pelo digital. Muito bem. E como que encontra você, Danilo? Fala suas redes sociais. Fala aqui, olhando para essa câmera aqui. Somente pelo LinkedIn, tá? Você pode me encontrar. Danilo Ferreira Zanini. Nossa, mas ele é muito chique, fala. Ou então ali pelo Instagram, né? @DaniloFZanini, tá? Você me encontra tranquilamente ali. Então, mas você pode seguir também as redes sociais da V4, na V4 Company, e da WeGo Hub de inovação também. Muito bom. O WeGo, porque é que ele aponta pra mim, mas não sei porquê, né? Tudo bem. O meu @ beleza, tá, gente? Você faz parte da WeGo. Eu fiz, verdade. Gente, mais um podcast aqui. Eu fico muito feliz, porque cada dia que eu venho aqui nesse estúdio, eu fico mais tranquila, eu fico mais solta, mais natural, porque não é um desafio, porque eu estou comunicadora, estou aprendendo também, isso é muito legal. E é mais legal ainda quando eu trago amigos queridos que vêm aqui doar seu tempo, doar seu conhecimento. Muito obrigado por mais um podcast. E na próxima semana teremos mais um convidado aqui. Eu ainda não tenho o tema da semana que vem. Eu nunca tenho, né, gente? Mas eu vou tentar um mês à frente trazer os temas dos próximos podcasts. Muito obrigada e até o próximo.